Fala, palmeirense. Bem-vindo ao canal Diego Iwato Marada. Você já está com a cabeça um pouco mais tranquila da derrota para o Bahia? Você está com um pouco menos de raiva de Rogério Ceni e a sua hipocrisia e a sua falácia ao falar de Abel Ferreira? Você está um pouco tranquilo ou um pouco preocupado com o jogo contra o Vasco da Gama, amanhã no Allianz Parque? E acima de tudo, você está preocupado com a ausência, muito possivelmente, de Lucas Evangelista? Porque eu estou. O Palmeiras ele encontrou um jeito de jogar, encontrou uma maneira de jogar que, se você parar para pensar, coisa de um mês não existia. Primeiro porque não existia o Andrés, né? Mas depois porque a lógica do Palmeiras não colocava, né? O Palmeiras passou a jogar nesse 4-2-2-2 há pouquíssimo tempo, né? O Palmeiras, quando eu trouxe o Andrés, inclusive, todo mundo pensava, eu até cheguei a fazer uma matéria cogitando onde mais o Andrés poderia jogar, que não como 8, né? Mas imaginava-se que era como 8 e que o Lucas perderia o lugar. O problema é que desde que foi anunciado o Andrés, o Lucas passou a jogar muita bola, né? Ele fez uma sequência de jogos muito bons e vinha fazendo uma partida muito boa contra o Bahia, né? Assim, minutos antes dele ser substituído, né? Ele fez uma enfileirada, deu caneta, fez um salseiro ali no meio da defesa do Bahia, e aí, pouquíssimo tempo depois, ele sentiu uma contusão, né? Essas coisas acontecem, parece que no pior momento sempre. E o Palmeiras está perdendo o Lucas Evangelista, e a questão, hoje em dia, assim, não é nem você tanto perder o Lucas Evangelista, né? Porque, assim, você tem algumas soluções que você pode fazer. O problema é que você tem que deslocar o Andrés do lugar. E o Andrés acabou de chegar e ele encaixou muito bem naquela função. Então você trazendo ele para 8, que é, a gente vai discutir aqui quais são as hipóteses, né? Quais são as maneiras de você substituir o Lucas Evangelista, mas você trazendo o Andrés para 8, você tem que mexer em duas posições. Você altera, tem que achar alguém para jogar naquele lugar, e aí a gente tem algumas opções, e você traz o Andrés para trás num lugar em que ele nem sequer treinou, e o Abel confidenciou isso, né? Na entrevista coletiva após o jogo contra o Bahia, o Abel Ferreira confidenciou que o Andrés nem treinou nessa posição, né, como 8. Então, até por isso ele optou pela entrada do Aníbal, né, que estava no banco poupado, né, descansando ali para o Martínez jogar, e aí ele acabou ficando com os dois volantes. Então, o Palmeiras agora, ele achou um equilíbrio, achou um jeito de jogar, e vai ter que achar outro, né. Enquanto isso. Então eu listei aqui algumas hipóteses, e eu queria ver se vocês concordam comigo. Eu vou pedir para vocês deixarem no comentário, né? Mas eu fiz uma matéria para a Trivela que diz o seguinte: Palmeiras terá de mudar esquema que virou ideal, entenda opções e consequências. Porque tem como mexer, tem como mexer. Agora, qual que é a questão, né? O Palmeiras hoje, ele tem um cara que pode jogar na mesma posição do Lucas Evangelista. Boa. O ruim é que esse cara é o Andrés. Então, aquele que eu falei anteriormente, você tem que mudar o posicionamento de muita gente. Então as opções do Palmeiras sem o Evangelista são a dupla de volantes Martínez e Aníbal, que foi a dupla que jogou na Bahia. O Palmeiras não por acaso conseguiu se articular, conseguiu ser criativo, conseguiu fazer um jogo fluido até os 17 do primeiro tempo, que é quando o Lucas sai. A partir desse momento, e o Abel explicou isso na coletiva, ele entra com o Martínez, né? Ele já estava com o Martínez e ele entra com o Aníbal, e ele coloca o Aníbal de 8. O que ele colocou? Era um jogo muito físico, era um jogo muito brigado, era um jogo que ele entendia que não podia colocar muitos jogadores habilidosos, né? Não valia, como dizer, não era a melhor opção você colocar um cara mais habilidoso, então ele resolveu colocar o Aníbal, que tem essa característica um pouco ali, na visão dele, mais de 8, né, do que o Martínez, que poderia, né, fazer essa movimentação ali, mas a gente viu que não deu certo, o time fica travado, o time fica sem criatividade. A função do Lucas é muito importante ofensivamente também, né? Ele ajuda o Andrés a fazer esse jogo fluido, Palmeiras, né? Que é o que o Palmeiras precisa, um jogo mais fluido, né? O Palmeiras estava num jogo muito parecia um pebolim, né? Pá, cruzamento, pá, cruzamento. E o Palmeiras começou a jogar um jogo fluido, às vezes cruza por cima, às vezes cruza por baixo, isso se perde um pouco, né? Mas vamos lá, a outra opção seria você manter o Martínez e colocar o Alan, ou você colocar o Aníbal e o Alan. Qual que é a desvantagem? Qual que é o problema do Alan, né? O Alan, ele teve o melhor momento dele no Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes, e ele não foi 8, né? Ele foi testado como 8 no Paulista, mas ele não foi 8
na Copa do Mundo de Clubes, e o melhor momento dele não foi como 8. Então ele é uma hipótese, eu até acredito nessa hipótese, e acredito até que ele possa entrar lá na função do Andrés para o Andrés recuar. Talvez a dupla de volantes não vai ser Martinez e Alan. Talvez a dupla de volantes vai ser de fato Martinez e Andrés, e o Alan é candidato a entrar naquela função. Ou na esquerda e o Felipe vir para cá, e eu vou chegar nisso. A outra questão é a dupla Moreno e Andrés. Eu acredito que seja o que vai acontecer, eu acho que é o mais palpável, mais plausível, né? É a solução mais óbvia, né? Ele é o único 8 de ofício além do Evangelista, né? Mas desde que ele chegou, ele não jogou nessa função ainda, então ele nem treinou, né? Então, e aí você cria um problema na meia direita, que é onde ele tá. Quem que vai jogar nesse lugar? Temos opções também. Vamos lá que eu listei aqui, ó. Se você recua o Andrés, você brega um pouquinho essa evolução e você tem alguns jogadores que podem entrar ali. Você pode colocar naquela posição ali, aquele setor que o Andrés ocupa, o Facundo Torres. Ele vai fazer um trabalho diferente, ele não é o mesmo tipo de jogador, ele é um jogador muito menos pensador e muito mais executor, né? Ele é um cara que executa, é um cara que vai, que faz as rotas, que joga ali. Não é um cara para pensar o jogo, ele é um cara que vai tabelar contigo em habilidade, e ele vai ser o 1 do 1-2, ele vai iniciar, né? Ele vai fazer tudo para ele receber. O Andrés é o 2 do 1-2. Ele é o cara que dá condição para o cara que passou a bola para ele receber em melhor qualidade, né? Então, na verdade, se você tira o Andrés dali, você perde 2 caras, né? Porque ele vai jogar menos avançado, o Andrés menos perto do gol, menos perto do passe decisivo, né? E você perde o Lucas também. Então o buraco é mais embaixo do que parece, viu? Isso é realmente uma coisa que está me preocupando. À medida que eu vou falando, eu vou me preocupando. Porque vai ter que mexer bastante coisa, né? O que o Palmeiras ganha com o Facundo em relação ao Lucas? Velocidade, um pouco mais de força ofensiva, né? Mas perde qualidade técnica, perde um pouco de raciocínio, né? Agora, você pode colocar também o Rafael Veiga ou o Maurício, que são 2 opções um tanto quanto plausíveis, né? O Maurício, ele vinha ocupando esse setor, já ocupou esse setor em alguns momentos, né? Antes da chegada do Andrés e antes dele se lesionar, ele jogou ali, né? Nessa função, né? O Veiga também gosta de jogar por ali, porque com o pé esquerdo ele consegue cortar para dentro. Só que a questão do Veiga é que, assim, tá muito vagarosa. E nem vou dizer vagarosa no sentido assim, tinha que estar mais rápida. Ela está obedecendo, essa evolução, essa volta do Veiga, está obedecendo um timing que é o timing do Rafael Veiga. Um timing que a gente é incapaz de determinar se está rápido, se está devagar. Ele está acontecendo no nível de velocidade que ele precisa acontecer pro Rafael, mas talvez não pro Palmeiras. Então ele é uma opção, né? Mas por enquanto não é uma coisa que você pode contar com certeza, né? Se o Veiga tivesse 100%, se o Maurício tivesse 100%, embora o Veiga seja um pouco diferente do Maurício em termos de características, essa saída do Evangelista pesaria um pouco menos. Mas com o Veiga meia bomba e com o Maurício também 80%, 70%, né? Fica mais complicado, né? E também muda a característica do time, né? O Andrés é um ritmista, é um cara que consegue fazer o time jogar. Eu adoro fazer esse gesto com a mão, porque para mim isso simboliza exatamente o que o Andrés faz. Recolhe, olha, recebe, devolve. Ele vai fazendo, é um armador de basquete quase. Quem jogou basquete sabe mais ou menos o que eu tô falando. É um cara que quando ele pega a bola, ele não vai fazer uma coisa muito... Ele pode até fazer uma coisa meio terminal, como bater no gol, mas ele é um cara que ele vai chegar na bola com alguma coisa pensada, né? E você tem alguns jogadores que não são tudo assim. O Maurício é um cara que ele vai pisar na bola, vai olhar, vai decidir ali na hora, e ele vai normalmente fazer uma definição para ele, e ele vai ser o 1 do 1-2 também. Ele não é o 2 do 1-2. Então, muda a característica, né? E ambos são jogadores mais de pisar na área, né? De chegar na área, de concluir. Então o Palmeiras, ele ganha com o Veiga, o Palmeiras perde um pouco de aceleração. O Veiga é um jogador que ele no momento ele tá um tanto vagaroso, ele vai tornar o ataque do Palmeiras um pouco mais lento se ele for escolhido. O Maurício, ao contrário, o Palmeiras perde um pouco de cadência, porque o Palmeiras precisa dessa cadência. O Andrés dava a velocidade certa. Ele tem 4, 5 jogos pelo Palmeiras e ele já estava ditando o ritmo ali, né? Então você tirar ele dali também pode complicar. É claro que ele vindo de volante também pode desempenhar esse fator, mas estava arrumadinho, estava arrumando, né? Agora, só para a gente endereçar, a questão do
Lucas Evangelista, ele vai passar por mais exames, pode ser que ele seja operado, pode ser que ele não seja. O Piquerez saiu preocupante também do jogo e parece que tá ok, possível que jogue até na quarta-feira. Agora é esperar para ver a evolução, para saber o que vai acontecer. E assim, o Palmeiras tem opções, mas 3 jogos foram suficientes para a gente ver que a melhor opção de meio campo é Aníbal, Lucas, Felipe e Andrés, Andrés e Felipe, Felipe e Andrés, né? Eu acho que isso tem que ser levado em consideração, haverá um tempo de adaptação, e é uma pena porque o Lucas vivia um grande momento, o Andrés chegou muito bem, e essa evolução dá uma brecada, mas é assim que é o futebol, gente, a gente está mais que acostumado, por isso que você tem que ter um elenco vasto, porque você nunca sabe quando você vai precisar de alguém do seu elenco. E para você que ficou até aqui, muito obrigado. Continue assistindo aos nossos vídeos, se inscreva no canal, deixe seu like, curta, compartilhe. Se inscreva, faltam 13 pessoas para a gente chegar em 12 mil inscritos. 13 pessoas, não é nada. Então se você não está inscrito ainda, pô, se inscreve. Seja um dos 13, vamos bater 12 mil antes do jogo contra o Vasco. Então, pô, 13 pessoas até quarta-feira, acho que dá para conseguir. E eu conto que você que está assistindo e não está inscrito vai ser uma dessas pessoas, não é não? Vejo vocês no próximo vídeo, um abraço e até lá.